dia, galera, tudo bem? Estamos aí então mais uma manhã logo cedo, 26 de março já, um mês que não acabava nunca, está chegando no fim. Continuamos no isolamento, isso aí é o melhor que temos a fazer. As recomendações dos infectologistas são essas, então vamos nos manter da melhor forma possível e saudável, que logo a gente está junto aí de novo. Então, resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje, explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a dilatação térmica. E por que resolvi gravar o vídeo? Porque é um conteúdo novo, talvez vocês não tiveram contato direto com uma forma de resolução disso, e aí eu acredito que é mais fácil, ainda que seja à distância, eu trazendo alguns elementos para vocês, do que simplesmente pedir para vocês lerem um trecho do livro ou pesquisarem na internet, certo? Então, o que vamos trabalhar agora é justamente essa parte da dilatação térmica. E aí tem essa figurinha aqui que é bem divertida, até porque retrata muito bem o que acontece se eu não tenho um bom planejamento, uma boa organização em termos de conhecimento sobre os efeitos da variação de temperatura no corpo. Então é um trem e aí ele mesmo está chegando numa parte do trilho que não está dos melhores ali. E aí o engenheiro não estava preparado para um verão tão intenso. E aí o trilho se deforma e é o que a gente pode visualizar de forma clara assim sobre esse efeito da dilatação. Mas antes disso, vamos ver o que vocês estavam trabalhando até o momento. Na semana passada, eu postei lá no Siga toda a resolução da lista de exercícios sobre calor sensível. Então, retomando um pouquinho sobre esse calor sensível, temos aqui uma imagem que representa, numa situação A, um corpo numa temperatura maior do que a temperatura do outro corpo. Então, como eu tenho diferença de temperatura entre esses corpos, surge aí ou acontece essa transferência de energia na forma de calor. Então, o corpo de maior temperatura transfere essa energia para o de menor temperatura. E essa troca de calor acontece até chegar o momento que os dois corpos atingem o equilíbrio térmico. Então, quando atinge o equilíbrio térmico, eu não tenho mais condição para que aconteçam ou que existam trocas de calor. Então, a gente diz que não tem mais troca de energia nessa forma, certo? Então, foi isso basicamente que a gente estava vendo até o momento. E aí, por que calor sensível mesmo? Então, nós vimos que tem dois tipos de transferência de energia na forma de calor. Uma é o sensível e a outra é o latente. O que a gente trabalhou até agora é com o sensível, que diz o seguinte: não acontece mudança de estado quando eu tenho essa troca de calor. Então, somente varia a temperatura do corpo. E isso tem que ficar bem claro porque são entendimentos completamente diferentes dos fenômenos. E aí, para calcularmos ou para resolvermos equações, qualquer coisa sobre trocas de calor sensível, a gente usa essa expressão aqui, do qual macete. Então, isso foi basicamente a última aula, o último vídeo que eu gravei, o último vídeo também, mas a resolução das questões sobre isso. Então, foi aberto um fórum lá, alguns participaram, mandando questionamentos. Quem não conseguiu ainda compreender alguma coisa, ficou com alguma dúvida, por favor, pode mandar via WhatsApp, pode mandar via e-mail, pode postar no fórum mesmo lá dúvidas, que eu vou ir respondendo, certo? E aí então, se o conteúdo da nossa aula de hoje é dilatação térmica, por que vocês imaginam que venha dilatação térmica depois de calor sensível e não calor latente, por exemplo? Então, a gente resolve trabalhar enquanto professor a dilatação térmica porque é um efeito da variação de temperatura dos corpos. E aí, variação de temperatura a gente entende que acontece numa troca de calor sensível. Então, por isso que antes de irmos para o calor latente,
fizemos uma pausa e vamos dar uma estudada nessa tal dilatação térmica, que vocês vivenciam na casa de vocês vivenciam no dia a dia de vocês, mas que talvez vocês nunca pararam para pensar em alguns aspectos disso aí, certo? E aí, então, no curso que vocês estão de edificações, é muito importante considerar esses efeitos. Então, tem duas imagens aqui. Uma delas vocês conhecem bem, são cerâmicas aqui, junto com os rejuntes que separam elas. E aqui, nessa outra imagem, é uma junta de dilatação numa ponte. Então, quando a gente pensa na área da construção civil, a dilatação térmica tem grande importância e deve ser levada em consideração, tanto no planejamento de pontes, viadutos, vias férreas, na instalação de cerâmicas, como a gente já falou. Então, eu tenho que considerar isso, porque nós já discutimos um pouquinho em aula. O que acontece mesmo quando um corpo aquece? Bom, se o corpo aquece, vocês me disseram que ele aumenta de tamanho, que ele dilata. Exatamente isso. Então, se eu tenho os trilhos, por exemplo, de uma via férrea, que são colocados um encostado no outro, na medida que aquece no intenso verão, esses trilhos vão começar a forçar. E aí vai voltar aquela imagem lá do primeiro slide, os trilhos entortando. Outro efeito que vocês acompanham isso é nos fios da energia elétrica, por exemplo, das casas, da rua. Eles não são 100% esticados. Eles têm uma leve barriga ali, justamente para evitar que no alto verão ele estique mais e aí ele acaba rompendo. Então são efeitos bem práticos que vocês vivenciam no dia a dia de vocês aí e que é importante a gente dar uma pausa para dar uma estudada. Então, embora a gente chame de dilatação térmica e muitas vezes se refira à dilatação, a gente tem que considerar que, primeiro, se eu tenho um aumento da variação de temperatura, um aumento da temperatura, uma variação positiva dela, o corpo sofre uma dilatação, as dimensões dele aumentam. Por outro lado, se eu tenho uma redução na temperatura, ou seja, a temperatura final menor que a inicial, esse corpo vai sofrer uma contração. E essas duas imagens aqui mostram um pouquinho dessas situações. A primeira aqui, o carinha está dizendo que não consegue desatarrachar uma porca. E aí chega um outro lá, coloca essa porca sobre uma vela acesa, chama de uma vela, e aí a porca sai fácil. Então o que está acontecendo nesse caso aqui? Quando essa porca é aquecida, as partículas que compõem elas começam a vibrar com maior intensidade. Se começam a vibrar com maior intensidade, significa que a rede cristalina nessa figura aqui, ela vai sofrer uma expansão. Então essas partículas vão vibrar além da sua posição de equilíbrio e vão acabar dilatando toda a rede cristalina. E aí então por isso que o sujeito consegue desatarrachar a porca de uma forma mais fácil. Efeito similar a esse que vocês veem na casa de vocês. Chegou o domingo, faz o churrasco, quer abrir um vidro de pepino, de picles, e aí não consegue. E aí a maior parte das casas faz o quê? Pega uma faca de ponta, fica enfiando a faca embaixo da tampa até forçar e entrar um pouquinho de ar. E aí eu corro o risco de ou quebrar a ponta da faca, ou quebrar o vidro, ou quebrar os dois. E aí, essa atividade aqui facilitaria muito a abertura da tampa. Coloca-se sobre a chama do fogão, por exemplo, por alguns segundos, abre com muito mais facilidade. E aí, para vocês pensarem, e aí vai estar no fórum aberto depois lá, para vocês responderem, por que quando eu aqueço então a tampa do vidro, ela abre com maior facilidade se eu estou colocando fogo ali em todo o vidro, teoricamente? Eu tenho pepino, eu tenho vinagre, eu tenho vidro, de material vidro e tenho a tampa. Então, para vocês responderem lá no fórum, por que facilita a abertura da tampa quando eu aqueço? Beleza? Seguimos.
Quando a gente fala de dilatação térmica, a gente tem os corpos que podem sofrer uma dilatação em uma, duas ou três dimensões. Então, é claro que no real, todos os corpos se dilatam nas três dimensões. Eu não tenho como aquecer uma barra e dizer, ó, aquece só no comprimento. Ou aquecer uma chapa e dizer, aquece só na área. É claro que quando eu aqueço, vai aquecer as três dimensões. Agora, o que é considerado para fazer essa distinção do estudo da dilatação? Se eu tenho uma barra comprida, é claro que aquela medida de maior proporção, no caso o comprimento, é o que vai se dilatar mais. Se eu tenho uma chapa bem fina, é claro que o que vai dilatar mais vai ser a área. Por outro lado, se eu tenho um corpo sólido aí, depois a gente vai ver os líquidos, se eu tenho um corpo sólido, num certo volume, um paralelepípedo, ele vai dilatar por igual nas três dimensões. Então, a gente vai fazer esse estudo de uma maneira separada, para vocês entenderem que dilatação linear, o aumento maior é no comprimento, a dilatação superficial, o aumento maior é na área, na superfície, e quando eu tenho uma dilatação volumétrica é no volume do corpo. E vocês vão ver agora nos 3, 4 slides que seguem que a relação é sempre a mesma. Então, eu coloquei equações diferentes para vocês ali, que é o que vai aparecer no livro didático, vai aparecer nas buscas que vocês fazem na internet. Mas o que eu quero que vocês percebam, gente, é que é uma equação só. Que eu não tenho 3 equações de dilatação térmica, eu tenho uma. E aí eu só vou mudar as incógnitas ali de acordo com o que eu estou trabalhando. Se é uma dimensão, se é 2 dimensões ou se é 3 dimensões, certo? Então, é bem tranquilo, bem de boas, e aí a gente vai conseguir acompanhar por aqui. Então, na dilatação linear, o que os estudos experimentais foram mostrando ao longo do tempo? Primeiro, que a variação de comprimento de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. O que significa isso? Que quanto maior o comprimento inicial da barra, mais fácil é para ela se dilatar. Isso significa ser diretamente proporcional. Uma segunda evidência experimental aqui é a seguinte: a variação de comprimento de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. E aqui entra um outro entendimento considerado importante. Quanto mais sofrer variação de temperatura essa barra, mais ela vai se dilatar. Ou seja, se essa barra sofrer uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, ela vai dilatar mais do que se ela sofresse uma variação de temperatura de 50 graus Celsius, por exemplo. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. E a terceira evidência aqui diz o seguinte: a variação de comprimento de uma barra que sofre aquecimento depende do material que a constitui. Então aqui tem uma representação, tem uma barra numa temperatura inicial, num comprimento inicial. Quando eu aqueço essa barra aqui, ou seja, quando eu vario a temperatura dela, ela se dilata no comprimento, passando a esse comprimento final maior aqui. E aí então, essas 3 evidências aqui, com essa representação, eu chego na equação de dilatação linear. O que é ΔL mesmo? Delta é variação. Se eu estou falando de variação de comprimento, L é comprimento. E o que significa variação de comprimento em termos práticos? Se eu olhar para o desenho, é a dilatação. Ou seja, a variação de comprimento da barra corresponde à sua dilatação. E aí, se eu olhar para cada um dessas evidências aqui, para cada uma delas, eu tenho, primeiro, que essa variação de comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial, está aqui.
é diretamente proporcional à variação de temperatura, tá aqui, e depende do material. Essa alfa aqui, essa constante. Então, o que é essa constante? É a constante de dilatação linear. E eu enfatizo isso porque daqui um pouco temos outros dois tipos de dilatação. E essa letrinha aqui vocês vão ver que vai mudar. Certo? A segunda dilatação é a superficial. Então, se a linear dilata com maior taxa no comprimento, a superficial dilata na sua superfície. E aí valem as mesmas relações passadas. ΔS, então, é a dilatação da superfície, ou seja, a variação da superfície. Então, essa dilatação superficial depende de quem? Da área inicial da placa, da variação de temperatura dessa placa e do coeficiente do material de que ela é feita. Só que agora aqui notem que não é mais alfa, é beta. Então, um novo com um coeficiente que vale para a dilatação superficial. A dilatação volumétrica, como a gente já viu, é aquela que o corpo sofre dilatação por igual nas 3 dimensões. Então, no caso de um cubo, por exemplo, aqui. Eu tinha um cubo de volume inicial, numa temperatura inicial. Quando ele é aquecido, ele passa para esse volume final aqui. E aí, de novo, as mesmas considerações da linear valem aqui. A variação de volume desse cubo, ou seja, a dilatação dele, depende do volume inicial, da variação de temperatura e do gama. O que é gama? Coeficiente de dilatação volumétrica. E aí você deve estar se perguntando, tá, o professor está falando de alfa, de beta, de gama, de coeficiente de dilatação, mas o que é esse coeficiente de dilatação? Então, tudo que vocês estudaram até hoje, o que é um coeficiente? É um valor, é um número que aparece ali para dar essa igualdade nas equações. Porque eu tenho relações de direta e inversamente proporcionais. Se eu coloco a igualdade, surgem esses coeficientes. E aí, esses coeficientes nada mais querem dizer de que tipo de material que eu estou trabalhando. Então, eu tenho uma tabelinha aqui, um quadro, que diz alguns elementos, chumbo, zinco, alumínio, vidro comum, porcelana e tudo mais, que representam alguns valores de coeficiente de dilatação linear. Então, chumbo, 27 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Ouro, 15 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Porcelana, 3 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E aí, para nós pensarmos, se eu tenho uma equação, também considerando uma relação diretamente proporcional aqui entre alfa, entre esse coeficiente e a dilatação, significa que quanto maior o valor desse coeficiente de dilatação linear, maior vai ser a dilatação sofrida pelo corpo quando eu considero o comprimento inicial igual e a variação de temperatura igual. Exemplificando isso, se eu tenho dois corpos, duas barras, uma de chumbo e uma de porcelana, ambas de 1 metro de comprimento e ambas sofrendo a mesma variação de temperatura 100 graus Celsius. Então, qual dessas duas barras vai sofrer maior dilatação? O chumbo. Por quê? Porque ele tem um coeficiente maior de dilatação térmica. E aí, faz algum sentido para vocês porque, por exemplo, que porcelana vai no forno com tranquilidade? Por que o vidro Pirex eu posso colocar água quente, água fervente, sem quebrar, mas se eu colocar num vidro comum ele vai partir em pedacinhos? Então tem a ver com esses coeficientes de dilatação. E aí essa unidade de medida aqui, graus Celsius na menos 1, talvez vocês nunca viram. O que significa isso aqui? Então imaginemos um material cujo coeficiente de dilatação linear seja 2 graus Celsius na menos 1.
Então isso significa que ele dilata 2, e aí qualquer que seja a unidade de comprimento que eu estou falando, centímetro, milímetro, decímetro, metro, por variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Então agora tem a vantagem que esse coeficiente aqui, ele vai estar atrelado àquela unidade que a gente vai estar falando na questão. Então se eu tiver uma questão e aí o comprimento da barra for dado em centímetros, esse coeficiente vai indicar a dilatação em centímetros. Se esse coeficiente, se essa barra tiver um comprimento em metros, a dilatação que vocês vão encontrar vai ser em metros. Então esse coeficiente meio que se compara com a dimensão que eu estou falando, se é centímetro, metro, metro quadrado, centímetro cúbico, metro cúbico e por aí vai. E aí vocês lembram também que vocês tinham 3 coeficientes diferentes. Um alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que são esses do quadro aqui. Depois vocês tinham o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E depois vocês tinham o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, se eu tenho 3 coeficientes diferentes, mas tenho tabelado somente o coeficiente linear, que é o alfa, eu tenho que ter uma relação aí. E aí, qual é essa relação? O beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o alfa. E o gama é 3 vezes o alfa. Por que vocês acham que é uma relação aqui 2 e 3? Beta é superficial. Superficial, 2 dimensões. Então, 2 dilatação em relação ao linear. O gama é o volumétrico. Então, por que 3? 3 dimensões em relação ao alfa. E aí, de modo geral, a parte da teoria da dilatação tá aí. Não tem muito mais o que a gente aprofundar. E aí o que eu coloquei aqui foram 2 exemplos para a gente pensar um pouquinho. Um deles diz o seguinte, ó. Uma régua de metal cujo coeficiente de dilatação linear é 25 vezes 10 na menos 6 tem seu comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Então, quando eu leio o enunciado, eu já tenho de cara o comprimento inicial dessa barra, que é 200 centímetros, e já tenho de cara a variação de temperatura. Então, do 20 para o 60 é uma variação de 40 graus Celsius. Então, o que me resta aqui? Colocar o valor esses valores na equação da dilatação. O alfa, 25 vezes 10 na menos 6. O comprimento inicial, 200. A variação de temperatura, 40. Então, aqui agora, como vocês vão ter que trabalhar com uma expressão que envolve números muito pequenos em relação ao coeficiente de dilatação, recomendo já fortemente, para quem não pegou o material do Xerox ainda, trabalharmos nessa forma aqui com base 10. Então, vocês fazem os cálculos aí tranquilinho, vai sair que a variação de comprimento é 0,2 centímetros. Então, o que significa isso aqui mesmo? Que essa barra de 200 centímetros iniciais sofreu essa dilatação térmica aqui. Mas a questão está pedindo o valor da dilatação? Não. Está pedindo o comprimento final da barra. Quem que é o comprimento final da barra, então? Concordam comigo que é o inicial, ou seja, 200 centímetros, mais o quanto ela se dilatou? Sim, né? Então, 200 mais 0,2, 200,2 centímetros. Então, tá aí um exemplo trivial, bem clássico sobre dilatação linear. O outro exemplo também é super trivial, mas tem uma questão importante aqui. Então está dizendo, um disco de ebonite tem orifício central de diâmetro igual a 1 centímetro. Determine o aumento da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius.
o coeficiente de dilatação superficial da ebonite é, no intervalo considerado, igual a 1,6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Duas coisas aqui. Primeiro, se eu tenho um disco com um orifício central e esse disco todo é aquecido, o orifício central se dilata acompanhando a dilatação do disco. Então isso tem umas atividades que a gente pode fazer nos encontros presenciais para vocês perceberem. Eu sei que na cabeça de estudante a gente pensa que se eu estou aquecendo o disco, significa que o orifício vai fechar. Não. O orifício segue a dilatação do disco. Segundo, eu estou falando de um orifício. Então, se eu estou falando de um orifício que tem um diâmetro aí, significa que ele tem uma área, porque ele faz parte de um disco. Então, eu estou falando agora de dilatação superficial. Só que a questão não dá o valor da área inicial. Mas aí, vocês, como bons alunos que são, já se deram conta, com certeza, que se eu tenho uma área de um orifício circular, é πr ao quadrado a forma de eu encontrar essa área inicial. Então, π raio ao quadrado. A questão não está dando o valor do raio, mas sim do diâmetro. Então, o que eu posso fazer matematicamente? Eu sei que raio é metade do diâmetro. Então, raio é diâmetro sobre 2. Quando eu tenho esse ao quadrado aqui, quem que fica a área então? π diâmetro ao quadrado sobre 4. Π para nós vai ser 3, para facilitar os cálculos, já que vocês não podem usar calculadora, certo? Então agora que eu tenho a equação aqui para encontrar ou para calcular a área inicial, fica fácil. Eu sei que o diâmetro é 1. Então daqui sai de cara que a área inicial é 0,25 π centímetros quadrados. O que acontece agora? Eu peguei esse valor da área inicial e coloquei na equação de dilatação superficial, que é quem? Área inicial vezes beta vezes variação da temperatura. Detalhe, gente, em boa parte das questões, o que vocês vão conhecer vai ser o coeficiente de dilatação linear, a maior parte delas. E aí vocês precisam se dar conta que, se estão trabalhando com área, precisam multiplicar o coeficiente linear por 2. Se estão trabalhando com volume, precisam multiplicar esse valor do linear por 3. Certo? E aí aqui então, algumas referências das imagens que eu trouxe para vocês ao longo da apresentação. E, de modo geral, é isso. Dilatação é uma parte do conteúdo que tem efeitos práticos bem bacanas, bem interessantes, que vocês, enquanto técnico em edificações, vão se deparar. E aí daqui um pouco as patologias surgem, vocês vão estudar lá no terceiro ano, essas patologias surgem de estudos não bem pensados envolvendo esses efeitos térmicos. E aí no dia a dia também direto vocês estão trabalhando com esse fenômeno. Então, nesses dois períodos, o que nós vamos trabalhar? Tem esse vídeo que vocês já assistiram até aqui, vocês estão me ouvindo falar no final. Tem um material que está postado lá no SIGA também, que é sobre dilatação dos sólidos. E aí é esse resumo com as equações. E tem algumas questões. 12 questões, se não me falha a memória. Então a ideia nesses dois períodos é que vocês façam essas questões. Vai estar aberto um fórum de discussão. Ah, tem dúvida, não entendeu, ficou com algum questionamento em relação ao vídeo, em relação às questões. Postem lá. Ah, não consegui terminar. Fica por um tempo aí. Na segunda-feira eu vou postar a resolução para vocês. Então por que eu vou postar só segunda-feira? Porque eu desejo muito, gente, que vocês tentem fazer. Eu sei que daqui um pouco é mais fácil ficar olhando a resolução lá, mas daqui um pouco vocês aprendem mais quando vocês vão fazendo. Então tentem fazer. Segunda-feira eu vou postar lá no SIGA a resolução. O fórum vai continuar aberto para vocês tirarem dúvidas. Então, em qualquer momento que vocês não entenderem alguma coisa, mesmo do conteúdo passado, por favor, escrevam lá, que a gente vai tentando se adaptar nessas tecnologias aí. Certo? Beleza? Então, bons estudos para vocês.
nos vemos na próxima quinta-feira em mais um videozinho desses aí, certo? Um abração pra vocês aí, galera. Até mais.